Na saga Cell nós tivemos um confronto espetacular entre o Piccolo e o Android 17, que acabou sendo interrompido justamente pelo Cell, que queria absorver o Android. Porém, se esse confronto tivesse ido até o final, será que o 17 realmente teria vencido esse confronto justamente porque ele não cansa nos combates, porque por ser um Android de energia ilimitada? Ou será que o Piccolo teria alguma artimanha, tem algum detalhe aí que você deixou escapar que faria com que o Piccolo se saísse vencedor dessa luta? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos, notícias, análises, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também já vai deixando aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre o assunto desse vídeo aqui de hoje. Quem você acha que teria vencido esse confronto se fosse até o final? É o Piccolo? É o 17? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, galera, vamos lá. Eu sei que vai ter uma galera aqui, né, dizendo que eu nem precisava fazer esse vídeo aqui, porque todo mundo já tá cansado de saber que o vencedor desse confronto, se ele fosse até o final, é claro, seria o Android 17. Só que tem alguns detalhes antes, durante e depois do combate que acaba deixando esse resultado do confronto um pouco meio que na dúvida. Por que eu tô falando isso? Porque se você for traçar aqui a personalidade do próprio Android 17, ela nos diz muita coisa, até mesmo sobre o confronto. Por quê? Você percebe antes, lá no começo da saga dos Android, a prepotência que o Android 17 tinha. Até mesmo quando o Android 16 citou ali para ele, no confronto que estava tendo entre o Cell e o Piccolo, o Android 16 citou para ele o seguinte, que um desses guerreiros que estavam lutando seria até mais forte do que o Android 17 e Android 18, podendo até mesmo derrotar um dos dois. E ele arrogantemente falou com o Android 16 que ele estava com um radar, né, com um rastreador de medidor de força quebrado. Então você percebe aí um pouco de arrogância no Android. E outra coisa que, assim, que é bom a gente se ligar aqui é que no confronto contra o Piccolo, ele não estava fazendo ele estava fazendo pouco caso do próprio Piccolo, até o Piccolo chegar ali, né, e começar a bater ele com força, bem firme, e ele perceber que o negócio ia ser um pouco mais difícil do que ele esperava. E por outro lado, a gente tá dizendo assim, a parte do Piccolo, o Piccolo é um cara que tem, é muito experiente em combate. Eu friso aqui, já falei isso antes, e friso que o Piccolo tem muito mais experiência em confronto do que o Android 17, porque tem uma galera que acha que só porque o Android 17 tem os dados, viu as imagens dos confrontos dos Guerreiros Z, ele tem tanta experiência assim. Na minha opinião, não tem, até porque o Android 17 não é um robô, ele não grava tudo que ele acaba vendo. Ele tem ali a sua base de combate, sim, isso eu concordo, mas em experiência de confronto, é muito diferente de você estar assistindo alguma coisa, uma luta, e você ir lá fazer. Então o Piccolo, ele tem experiência real, na prática. Ele vai lá e tudo que ele passou ali contra o Goku, contra os Saiyajins, contra o Freeza, tudo isso está dentro da mente dele e ele vivenciou aquilo ali de fato, ao contrário do Android 17. Então, para mim, o Piccolo tem mais experiência. E com toda a sua experiência na bagagem, ele ainda tem as técnicas que ele utiliza, né, para poder ali vencer os seus adversários. Então isso que é o fator principal para mim, né, um dos fatores principais que deixa esse confronto um pouco na dúvida se ele tivesse ido até o final. Isso que as pessoas dizem que o Android 17 venceria o confronto só se encaixa, na minha opinião, se o confronto fosse estendido ao máximo. Como assim, Rafael? Tipo, você pega lá o confronto da Android 18 contra o Vegeta. O Vegeta no começo, por mais que o Android 18 estivesse brincando, não estivesse lutando totalmente a sério, você vê que o Vegeta tem mais facilidade de enfrentar a Android 18. Mas no final do confronto, você já percebe uma queda de rendimento do Vegeta, justamente porque ele vai cansando com o tempo, ao contrário dos androides que não se cansam, eles estão o tempo todo ali, né, batendo 100% graças à sua estamina, sua energia limitada. Então assim, se o confronto fosse bem estendido, é claro que o Android 17 seria o vencedor. Mas após a luta com o Android 17, exatamente no capítulo 370 do mangá de Dragon Ball, a gente tem ali uma cena
incrível, fantástico do Piccolo, né? Que ele faz uma técnica que explode praticamente a metade da ilha, né? Quando ele vai atacar ali o céu, quando o céu tá querendo absorver o Android 17. Então nessa cena aí, a gente vê que o Piccolo tinha bastante energia ali guardado dentro de si. Ele estava guardando isso como se fosse um último recurso, até mesmo para o confronto com o Android 17. E na minha opinião, galera, se o Piccolo utilizasse essa técnica como último recurso contra o Android 17, se o céu não chegasse na ilha a tempo e o Piccolo fosse perceber que o Piccolo é um cara inteligente, ele percebesse que se o confronto se estendesse, ele não ia conseguir vencer o Android 17, ele iria utilizar essa técnica com certeza. E se essa técnica vai em direção ao 17 e pega nele, galera, acredito eu que aconteceria de duas ou uma. Ou o Android 17 ficaria muito ferido a ponto de não conseguir prosseguir no confronto, ou o Piccolo derrotaria de fato o Android 17. Isso aqui, lembrando que isso aqui é questão de quem seria o vencedor do confronto. Se o céu chegasse depois a absorver o 17, aí é outros 500. Mas o confronto, quem venceria, na minha opinião, se fosse nessa situação, eu acho que seria o Piccolo. Por mais que você possa pensar, Rafael, mas o Android 17 iria se esquivar desse poder do Piccolo, ele iria usar aquele campo de força que ele sempre utiliza. Beleza. Em relação a se esquivar, eu acho que o Android 17 não faria isso, porque você percebe que ele, até mesmo o Cell, que era um cara que era mais poderoso do que os dois, do que o Piccolo e do que ele quis se enfrentar por causa da sua arrogância, da sua prepotência. Então você percebe que o Android 17 iria, de certa forma, querer confrontar, né, essa energia do Piccolo. E por ele ter fugido da energia na hora que o Piccolo lançou contra o Cell, isso também não quer dizer nada, porque, assim, isso pode ter sido até mesmo um reflexo do Android 17. Mas em relação ao campo de força, aí que tá a dúvida. Por isso que eu falei que esse confronto ele é meio duvidoso para você perceber, para você entender, né, quem seria o vencedor no final, porque o campo de força do Android 17 ele ainda é um mistério pra gente, ele pode segurar bastante energia. A gente viu isso lá no Torneio do Poder, né? Ele segurando até mesmo uma energia capaz de machucar o Jiren, a própria energia do Jiren. Então você percebe que fica difícil a gente entender quem seria o vencedor. É claro que o combate tende para o Android 17 vencer, porém, né, se o Piccolo conseguisse encaixar esse golpe de certa forma no Android 17 no momento oportuno, com certeza quem teria vencido o confronto seria o Piccolo. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham sobre essa situação. Quem teria vencido esse combate, esse confronto entre o Piccolo e o Android 17? Piccolo, Android 17? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!